Bom, pessoal, hoje o objetivo da gente vai ser utilizar o Objects para usar como solução para um cenário, tá certo? Que o que utilizando o Web Content por padrão não seria suficiente. Por quê? Porque a gente quer, ao mesmo tempo que gerenciar conteúdos no nosso canal, né, no nosso portal, eu também quero aplicar uma regra de negócio a esse conteúdo que permita eu enviar, utilizar de mensageria ali, enviar um doc para o usuário final, com o fim de aproximar a minha equipe comercial dele, né, para tentar vender uma consultoria, para tentar vender ali uma especialização em um determinado curso. Então, o objetivo da gente é utilizar o Objects para isso e mostrar a eficiência dele para alguns casos de usos onde requer um pouco mais de complexidade ali, né, de funcionamento, quando se trata de mensageria, ou ações, né, gatilhos que precisam ser feitas ali no momento que eu estiver utilizando o conteúdo web, tá? O conteúdo, né? Então, assim, com web contents, seria muito difícil eu fazer isso, porque ele só me dá ali a capacidade de eu fazer gerenciamento de conteúdo de forma mais simples, mudar o título, mudar imagens, né? Mudar o contexto ali, parâmetros que eu defini para aquele meu conteúdo, né? Então, quando eu quero aplicar recursos de ações, ativar gatilhos, eu teria que partir para uma parte mais customizada. Eu precisaria criar um módulo OSGI ali para gerar um listening, por exemplo, poxa, atualizei esse conteúdo, então eu vou gerar um listening aqui no meu back-end, que toda vez que eu atualizar esse conteúdo em específico, esse tipo de conteúdo, ele vai mandar uma mensagem para o cliente, olha, o conteúdo X foi atualizado, novos recursos, com novos recursos, você pode ir lá dar uma olhadinha para ficar por dentro das novidades, etc, né? Então, recursos como esse, gatilhos como esse, utilizando o Objects, a gente já consegue fazer isso de forma nativa e totalmente low code, né? O Liferay na versão 7.4, ele vem mais, cada vez mais se aproximando disso, da gente utilizar as coisas mais do portal, recursos nativos, do que utilizar recursos personalizados. E a gente ganha em quê? A gente ganha em otimização, né? Porque a gente desenvolve mais rápido, e a gente também ganha em não necessariamente ter ali um desenvolvedor, né? Ou uma pessoa tão especialista, né? Seja em front-end, seja em back-end, né? Ela precisa entender quais são os recursos que ela vai utilizar no portal e conseguir manipular eles. Então a gente acaba tendo esses dois ganhos aí, tá? Vamos começar aqui o nosso tutorial. O pessoal que tiver dúvida aí durante o processo, vai colocando no chat. Assim que a gente tiver um espaço para as dúvidas, a gente vai conversando e tendo esse bate-papo aí, beleza? Então, show. Inicialmente, a gente vai criar o nosso object, né? O nosso objeto, tá? A gente vai vir aqui no menu superior, que é o menu global do Liferay. A gente vai em Control Panel, tá? E a gente vai aqui na seção de objects, né? Que são os objetos, tá certo? Ah, esse site aqui é um site que eu já tinha feito para utilizar como guia, mas eu acho que ele já vai pegar o object de toda forma. Deixa eu ver, porque fica no sistema. Ele vai ficar aqui. Mas show de bola. O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu criei apenas um novo arquivo, né, para eu poder distinguir quais são os objetos que eu criei, né, para minha regra de negócio, com os objetos default do portal, que o portal já me traz ali, como a contas, usuários, etc. Tá certo? Então eu criei aqui uma pasta chamada Learn Guide, né, que é um objeto de guias de aprendizado, tá certo? Entrando nele aqui, para criar, é bem intuitivo aqui, a gente clica no botão de adicionar, tá? E cria o nosso objeto, adiciona qual é a label que ele vai ter, né? Adiciona ali também qual é o nome que ele vai ter no plural também. É bem didático aqui, não tem muito o que fazer. Criando ele, a gente vai ter acesso a essa tela. Nessa tela a gente consegue ter algumas configurações aqui, acesso a algumas configurações, como por exemplo, a gente consegue definir aqui no escopo aonde ele vai ficar. Se eu quero que ele fique no escopo de site, ou se eu quero que ele fique no escopo do meu portal em si, né, do meu sistema. Quando eu quero trabalhar com objects voltado a esse gerenciamento de conteúdo, é interessante eu aplicar o escopo do site, porque assim os publicadores vão ter acesso, vai ser mais simples eles chegarem lá, né, para poderem desenvolver, para poderem criar esses conteúdos. Vocês vão ver daqui a pouco quando a gente estiver criando novos itens, tá certo?
E eu apliquei ele para a camada de conteúdos e dados, tá certo? Deixa eu abrir aqui uma nova aba para vocês verem onde é que ele fica. Fica aqui, ó. Aqui é o menu do site, tá? Tô na homepage, voltei para a homepage. E aqui é o menu do site. Então aqui a gente tem acesso a todos os, os recursos que o Liferay nos dá para a configuração do meu site em específico. Eu posso ter N sites dentro do meu contexto, dentro do meu portal Liferay, tá? No momento aqui eu criei dois, né? Um que eu já tinha feito antes para poder criar aqui para vocês e esse demo que eu criei aqui agora, tá? Então eu apliquei lá o nosso objeto para essa camada. E aqui tá ele, ó, Learning Guides. Então o publicador ele apenas precisaria vir nesse caminho, né? Clicar aqui em Learning Guides e já teria acesso a página de gerenciamento de conteúdo. Então, assim, eu facilito também o passo a passo ali do publicador, né? E como seria eu fazer isso utilizando o Web Content, Wesley, que é geralmente assim, que é o padrão de ser feito ali para criação de conteúdos no Life. Eu teria que vir aqui, né, só que em Web Content, e aqui eu vou exibir para ele esses recursos, né? Que é o web content, estruturas e templates, tá? E muitas vezes acaba confundindo ali o publicador de conteúdos. Aqui a gente também consegue fazer toda a parte ali de taxonomia, né? Definir, criar novas pastas, né? Para tentar é, organizar a estrutura dos conteúdos. Poxa, eu tenho uma pasta aqui que é só de artigos do tipo de tipo evento. Ah, tem outro aqui que é do tipo notícia e etc, assim por diante, tá? Então, eu quero facilitar ao máximo para o meu publicador. Eu quero que meu publicador tenha zero estresse ali em se perder ou em ter informações desnecessárias. Então, já é um plus que tem também utilizar o Objects, né, para o gerenciamento de conteúdo, tá? Então, show de bola. Feito isso, a gente vai voltar lá, né, para a nossa telinha de criação ou de gerenciamento do nosso object. As outras configurações vocês podem deixar como vem por default, tá? Como eu já publiquei, aqui não aparece para mim um botão de publisher, mas geralmente ele aparece um botão de publisher aqui para gente, tá? Ele vem com o botão de save e de publisher, tá certo? Você pode dar um save, você pode seguir para a tela de fields. Na tela de fields, o que foi que a gente fez? A gente criou um campo aqui do tipo title, né, um campo title, né, do tipo text, tá certo? Um campo description com tipo texto rico e dois campos do tipo arquivo, né? Um para o background, porque o objetivo da gente é criar um cardzinho onde ele vai ter um background ali do curso, né? E uma descriçãozinha e um botãozinho com essa action, né, para disparar o e-mail. Beleza? E aqui o Learning Guide Document, né? Que seria o documento que eu quero enviar lá para o meu usuário final para ele receber a guia de aprendizado lá e dar uma olhadinha, ver se realmente é interessante aquilo para ele. Show? Então, criando isso aqui, cara, e é bem simples de criar, ó. Vamos supor que eu quero criar aqui um novo campo, que seria o campo price, né, de preço. Aqui eu consigo o Life já dá para a gente aqui todos os tipos, né, que ele pode ter, se é um long, um text, se ele vai ser uma pick list, né, ali que a gente também pode criar no Life ali, listas para utilizar aqui, se ele vai ser do tipo de arquivo, do tipo data time, e assim por diante, né. O Life é bem intuitivo na hora da criação. E também eu posso definir se ele é um campo obrigatório, tá? Então, poxa, eu quero que esse campo aqui seja obrigatório, eu quero que ele tenha um título, uma descrição, um fundo de imagem e que ele seja obrigado a ter também o documento. Eu posso fazer isso. Nesse exemplo, eu não coloquei eles como obrigatórios, tá? Mas nada impede ali que, dependendo da negócio de vocês colocarem também, tá? Então, show de bola. Aqui na parte de relationships, a gente consegue relacionar o nosso objeto com outros objetos dentro do portal Life. Isso que é massa, né? Porque às vezes a gente quer, poxa, eu quero criar aqui um objeto que eu possa relacionar ele com o meu usuário, tá? E através disso eu posso criar, gerar soluções para o cliente ali e com o gerenciamento de conteúdo web e ao mesmo tempo prover dados para eles para outros componentes. Pô, vamos supor que ele tem um componente React lá que quer mostrar quais são os usuários. Vamos supor que ele tem lá um usuário que é o usuário gestor, né? E o usuário gestor vai ter ali seus liderados, né? Então ele quer ver ali quais são os liderados que estão relacionados
a determinado objeto. Então a gente consegue suprir isso para ele ali, caso ele utilize ali de algum framework como React ou Angular para fazer uma requisição para o Life, porque o Life provê, né, APIs. Então toda vez que eu crio um objeto por padrão, o Life já vai gerar para mim automaticamente as APIs de acesso, post, delete, get, etc, né, para mim. Eu já posso oferecer isso para poder criar ali um dashboard para o gerente e ele ir ali visualizando, né, baseado na regra de negócio que o cliente quiser, tá? Então isso que é o legal. No nosso exemplo aqui, para o nosso exemplo, a gente não vai utilizar relacionamentos, tá? A gente não vai utilizar relacionamentos, eu vou pular por enquanto essa parte. A parte de layout, o que é a parte de layout? A parte de layout nada mais é a forma com que eu vou, como eu vou estruturar ali o layout de exibição na hora que o publicador vai preencher, né, o nosso objeto. Então lá na frente você vai ver. Então eu digo, olha, eu quero que o campo título seja o primeiro campo que apareça para o publicador preencher. E assim sucessivamente, tá? Vou fechar aqui essa aba e entra aqui a parte de actions, né, que é o que eu acho muito interessante do Objects, né? Nesse action aqui eu criei um action que ele vai ser responsável por enviar para a gente, né, esse guia de treinamento, tá? Então a gente cria uma action, coloca uma label para ela, e aqui no action Builder é que tá o detalhe, tá? Eu vou criar uma aqui nova só para vocês verem as opções que ele dá, essa página nos dá para criar diversos actions diferentes para diversos cases, tá? Por exemplo, aqui eu consigo escolher quando o gatilho vai acontecer, quando aquela ação vai acontecer. Então, eu quero que aquela ação aconteça quando um novo objeto for adicionado, ou eu quero quando um arquivo for tipo, fez o download de um arquivo, essa ação vai acontecer, ou quando aquele objeto for deletado, ou quando ele for atualizado, ou então a qualquer momento, que foi o que a gente selecionou, tá? E quando a gente escolhe a qualquer momento, aqui a gente também consegue selecionar o tipo da ação. Beleza, o gatilho vai ser disparado a qualquer momento, show de bola. Mas o que é que vai acontecer? Você quer adicionar um objeto? Você quer fazer alguma notificação? Você quer atualizar um objeto? Ou você quer utilizar um webhook? Né? Então, no nosso caso seria notificação, mas poxa, o Liferay dá a opção de você adicionar um novo objeto, gerenciar, manusear objetos, relacionar objetos que vocês relacionar teu objeto com outro objeto, caso aquele gatilho aconteça, tá? O Liferay dá muita liberdade para você nesse sentido. No nosso caso seria a notificação. E por fim, ele seleciona aqui, ele nos dá a possibilidade de selecionar qual é o template, né? Qual é a estilização ali do e-mail que a gente quer. Eu vou fechar aqui rapidinho para mostrar para vocês aonde a gente gera esses templates. A gente vem aqui no menu global novamente, tá? Esse menu global a gente consegue acessar de qualquer parte do portal. Vem Control Panel, tá? E vai ter aqui Notifications, a gente vai em Template. Aqui em Template, quando a gente clica em adicionar, a gente consegue criar um User Notification, certo? Que seria para o portal em si, e o e-mail notification, né? Que é o que eu queria. Eu queria gerar um e-mail para aquele usuário. E aqui a gente consegue utilizar de keys do Liferay para pegar dinamicamente. Por exemplo, aqui eu estou pegando dinamicamente o e-mail daquele usuário. Então, o usuário que estiver logado naquele momento, que clicar naquele gatilho, o Liferay já vai entender, já vai pegar dinamicamente ali qual foi o e-mail daquele usuário. Eu também tenho keys para poder pegar o nome, entre outros parâmetros que o sistema já nos dá. Ah, Wesley, mas eu não sei de cabeça, como é que eu vou saber esses parâmetros? Você pode vir aqui embaixo, ó, o Liferay aqui, ele já dá pra gente alguns, tá certo? Ó, ele já passa alguns daqui pra gente, como o ID do usuário, né? O first name do usuário, que você copia, mas aqui embaixo você pode selecionar uma entidade específica e ele vai te dar mais keys, né? Para você estar visualizando e utilizando aí as keys para sua regra de negócio, tá certo? Então, eu criei o template aqui, né, utilizando HTML mesmo. Ó, se eu clicar aqui no source, ele vai mostrar aqui o que foi que eu usei, tá certo? E aqui eu estou passando um aqui para poder pegar o nome do usuário, e aqui eu estou passando aqui para poder pegar o título do meu objeto, né? O título daquele objeto no momento, como também aqui para ficar como título da mensagem no e-mail, tá certo?
Na parte de arquivos, eu seleciono, né, o meu objeto e digo para ele quais são os arquivos que eu quero enviar, né? Qual é o atributo do tipo arquivo que eu quero enviar. Eu não quero enviar o background image, eu quero enviar apenas o documento do Learning Guide, né, que é o guia de aprendizado. Então, show de bola. Salvo e já criei aqui, ó, já criei aqui o corpo do HTML, tá? Porque se eu fosse fazer isso utilizando módulos OSGI para fazer isso, ia dar um trabalho. A gente ia ter que criar ali um arquivo específico com um template, a gente ia ter que fazer chamadas para os métodos, para os serviços do Liferay de mensageria. Como eu falei, a gente precisaria de um cara experiente ali para criar o módulo OSGI, para gerenciar ali um portlet JCP, né, para fazer a parte front-end, a parte do back-end, tá certo? Então, e por aqui é um caminho muito mais otimizado, muito mais simples, né? Utilizando o próprio portal, eu venho aqui, poxa, aplico o HTML direto aqui na tela, já consigo ver como tá, né? É bem mais intuitivo para a gente estar fazendo isso daqui, certo? Show de bola. A gente aplicou todas as configurações que a gente precisava aqui, né? De onde tá vindo a mensagem, né? O nome de quem mandou. Beleza, vou dar um cancelar, mas se eu tivesse dado um save também não faria, não teria problema. Aqui na nossa ação, eu selecionei, né? O template que a gente acabou de fazer. Por padrão, a gente precisa adicionar uma mensagem de erro, tá? Para a nossa ação, caso dê algum erro. E show de bola. Era isso aqui que a gente precisava para enviar para o usuário, né, o e-mail. Show? Aqui são alguns outros recursos que o Liferay junto com o Objects, né, nos dá, né, como o View aqui, que é uma forma da gente organizar e dizer, né, quais são os campos que a gente quer visualizar quando a gente cria um object, porque quando a gente cria um object, é, do tipo Learning Guide, por exemplo, quando eu preencho ali o formuláriozinho para criar um objeto desse tipo, ele vai me dar ali todos os campos, né? Então, todos os campos que tiver aqui, ele vai tentar exibir para mim ali numa linha. Mas se eu quiser, não, eu quero que tu exiba apenas o título, a descrição, background image e o Guide Document. Eu consigo fazer por aqui, eu consigo criar um item aqui, definir ele como principal e ir montando ali, tá? Mas o objetivo hoje não é mexer nisso, tá? Também tem a parte de validação. Vou passar por aqui só para que vocês entendam que seria um plus também, caso haja alguma regra de negócio ali de eu precisar validar algum campo do meu objeto. Poxa, eu quero validar um campo que seria, sei lá, um campo e-mail, por exemplo, sabe? Então, eu conseguiria validar por aqui, criar ali expressões para validar esse campo. Mas show de bola. Show de bola. A gente já definiu aqui nosso objeto, né? Definimos os campos, não utilizamos de relacionamento, ficou mais tranquilo para a gente utilizar. Show, vou voltar aqui para o demo, tá? Um detalhe é que a gente precisa, né, para poder estar trabalhando na parte da mensageria, deixa eu voltar aqui no painel de controle, a gente precisa ir aqui em Server Administration, certo? Vir aqui na parte de e-mail, e configurar aqui o nosso servidor SMTP. Eu gosto muito de utilizar o Mailtrap aqui para poder validar, tá certo? Os envios de mensageria ali do Life, etc., para não gerar nenhum lixo e acabar meio que, às vezes, mandando coisa para um usuário final, sabe? Então, quando eu quero testar alguma coisa, eu sempre uso o Mailtrap para isso. Eu vou remover esse outro item que já tinha aqui, que eu fiz um teste anteriormente, né? E aqui eu configurei. Isso aqui já é da própria Mailtrap, né? Eu consigo pegar essas configurações tudo de lá. Aqui ele já me dá todas as configurações que eu preciso, então eu copio, tenho acesso ao password, ao username. Aqui a gente coloca a porta, que é essa porta padrão 2525, né? O, o endereço, né, do server, tá certo? E é isso. Ativa o TLS, salva, pronto, já está configurado aqui teu servidor SMTP, beleza? Show. Vamos voltar lá para a nossa homepage. E o que é que a gente vai fazer aqui agora, tá? Primeiro eu vou criar aqui um conteúdo, né? A gente vai vir aqui no menu do site. Eu vou criar um conteúdo tipo Learning Guide para esse site, tá certo? Vou colocar como Docker Guide para a gente poder fazer um teste aqui. Vou puxar
um texto aqui do Lore Y, só para preencher aqui nossa descrição, certo? Deixa eu pegar aqui. Show. Opa, não foi. Show. Vou selecionar o background image que eu quero para cá. Deixa eu pegar esse do Docker que eu já tinha reservado. E vou selecionar também qual é o documento que eu quero enviar, que seria ali um documento de treinamento ali mais básico, né? Deixa eu selecionar um documento aqui que é bem mais leve, porque o meu trap ele tem uma limitação ali de quanto de megas o arquivo tem que ter. Pronto, salvei. Criei meu documento. Se eu voltar aqui, eu já vou ter aqui o gerenciamento desse objeto, né? Então, eu vou ter o ID desse objeto, né? Eu consigo deletar, gerenciar permissões. Eu, como administrador, consigo já aplicar aqui a ação, mas eu não quero isso, né? Eu consigo visualizar, né, e editar e aqui mesmo já fazer alguma alteração se eu quiser, certo? E assim, essas opções aqui, até isso daqui, a gente consegue gerenciar através dos papéis, né? Então, o publicador ainda vai ter acesso. Ah, eu não quero que o publicador delete, eu quero que quem delete aí seja uma pessoa já acima do publicador, que seria o redator, né? Que é o cara que está acima dele, que vai visualizar para ver se aquele conteúdo foi feito de forma certa, se todos os campos estão preenchidos de forma correta, se os dados estão coerentes ali, né? Então, eu quero que ele apenas consiga adicionar e visualizar, tá? Mas se eu quiser, eu digo, ó, ele não pode atualizar, né? Ele não pode deletar. Eu consigo gerenciar através dos papéis, né? E ter essa flexibilidade em relação a isso. Então, beleza, a gente criou um objeto. Por que eu quis criar esse objeto? Porque a gente vai voltar lá para a homepage agora, tá? E a gente vai construir. Eu sei que muitos não gostam, mas a gente vai construir de forma low code aqui o nosso. Como vai ficar o nosso card, né? Como vai ficar o nosso conteúdo. Deixa eu remover isso que já vem por default no iFrame. Então, assim, o pessoal que está tendo vendo pela primeira vez como é o Liferay, né? Cada container desse aqui, você imagina ele como uma div, tá? Então aqui do lado a gente vai ter opções de configuração para esse container, né? Que seria a nossa div. Eu posso dizer que ele vai ser tipo block, ou então tipo flex, tá certo? Pode dizer se ele é um container fluido, ou um container com um width fixo, tá? Então assim, por que é legal utilizar recursos assim? Porque por debaixo dos panos o Liferay usa o Bootstrap, né, para poder estar gerenciando ali a estilização. Então, quando a gente fala de design system, é bem interessante a gente tentar seguir esse padrão, né? Porque muitas das vezes a gente, no mundo da consultoria, acaba desenvolvendo, criando nossas próprias camadas de CSS e esquece que o Liferay tem já o Bootstrap embutido dentro dele, onde a gente consegue gerenciar e aplicar ali um design system, né? E mapear, poxa, eu quero que as minhas margens, né, meus espaçamentos, ele tenha um padrão específico de 8 em 8, de 6 em 6. Eu consigo gerenciar tudo isso, aplicar uma fonte padrão e expandir isso para todo o portal. Então, o low code aqui ele já vai abstrair tudo isso, né? E a gente consegue utilizar sem problemas. A gente consegue aplicar aqui um espaçamento, né? A gente consegue aplicar um background, um alinhamento, né? Tudo de forma low code, né? O que facilita bastante. Então, show de bola. Nesse container aqui de baixo, eu vou chamar aqui um fragmento, que é o fragmento que a gente utiliza para manipular nossos objetos, né? Que é o display. Aqui, ó, collection display. Vou jogar ele aqui para cima, jogar nesse daqui de cima, que eu vou reaproveitar esse outro container. No collection display, a gente consegue selecionar uma coleção, né? Um array de itens, né? Para fazer a interação no nosso fragmento. E olha que interessante. Quando eu crio o meu objeto, que eu populo ele, o Liferay já fornece para mim uma collection provider daquele tipo, daquele objeto. Então eu não preciso criar uma coleção, né? Para quem não sabe, o Liferay nos permite criar coleções no nosso portal. A gente vem aqui em Site Builder, no menu do site, e tem a parte Collections. E aqui a gente consegue criar coleções, seja elas dinâmicas ou seja elas manuais. E isso serve para tudo que é conteúdo no Liferay. Ah, eu posso criar uma coleção de um web content específico ou de blogs, né? E etc. Tá? O Liferay permite a gente fazer isso. Então, show, vou voltar lá, vamos focar aqui no que a gente quer.
Eu já tenho minha coleção, eu já defini que é do tipo Learning Guides. Eu quero que ele seja flexible, né? Eu quero deixar tudo centralizado, o Alliance Center e o Justify Content Center. Beleza. E o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar um containerzinho aqui para dentro, para a gente utilizar ele como parâmetro. Ele já está aqui dentro, ó. E agora eu vou começar a preencher com os itens que eu quero. Poxa, eu quero que o meu card ele tenha uma imagem. Então, eu vou pegar a imagem, vou jogar aqui para dentro. Pô, a imagem está lá, beleza. E o que é que eu vou fazer? Eu vou mapear, né? Eu vou dizer, olha, essa imagem aqui, eu vou fazer um mapping para um campo específico que tem lá dentro, que é o background image. E automaticamente ele já vai pegar a imagem para a gente, tá? Aí, o que é que eu vou fazer para a imagem não ficar tão grande desse jeito? Eu vou definir aqui um, uma largura de 340 para a gente, tá? Para a gente deixar no padrãozinho nosso. Show de bola. Esse container aqui, ele tá com esse padding, eu vou remover. Show. Beleza. O que é que eu quero também? Eu vou jogar outro container para cá para dentro. Então, eu vou jogar um container para dentro do meu, para dentro do meu outro container. Então, ou seja, eu tenho uma div, dentro dela eu tenho uma imagem e outra div, tá? E aqui dentro eu vou jogar um heading. Vou colocar aí como H3. E eu quero mapear ele para que ele seja o título que eu defini para aquele meu conteúdo, né? Que é o Docker Guide que eu inseri anteriormente. Esse heading, eu quero que ele fique dentro desse container. Por que eu quero que ele fique aqui dentro? Porque eu quero utilizar depois práticas, eu quero aplicar ali um espaçamento, eu não quero que ele fique colado na borda do meu card, eu quero que ele tenha um espaçamento interno. Vou botar aqui de um REM, certo? Vou colocar uma margem para se distanciar um pouco do meu item de cima. Esse cara aqui ainda tem que ser aqui dentro. Mas Pronto, agora. chegou uma Show de pergunta bola. do Madison. Pode Se falar. a imagem fica responsiva? Sim, sim. O Life ele tem um recurso bem legal, tá certo? Onde a gente, por si só, a imagem ela vai tentar se adequar à largura que a gente colocou. Só que a gente também consegue trabalhar com a responsividade em tempo de desenvolvimento, em tempo de desenvolvimento. Por exemplo, aqui em cima, ó, o Life me dá algumas opções. E aqui eu consigo ir alterando, né, o layout da minha tela para trabalhar a responsividade. Então, poxa, eu cheguei a um limite de cards aqui, eu quero diminuir isso. Então, toda a configuração que eu fizer com essa com o layout de tablet ativado vai ser aplicado quando tiver num, deixa eu ver qual é a largura aqui, com uma largura de 778 para baixo, né? Ah, esse outro daqui que eu acho que é como se fosse aqui, ó, esse landscape phone, né, que é o fone invertido, também eu consigo aplicar uma regra específica para ele ali e ir trabalhando a responsividade de acordo com a largura ali da minha tela, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, né? A gente vai definindo o tamanho do nosso container. Como eu defini que o container aqui ele teria 340, automaticamente a imagem já se adequa ao espaço total que o meu container vai ter. Beleza? É isso. Valeu, cara. Valeu pela pergunta aí. Show de bola. Eu vou pegar também um parágrafo, tá? Para utilizar aqui dentro, porque eu quero utilizar a descrição. Quero aplicar uma breve descrição, né, para esse meu card. Então, ó, tudo mapeado, tudo mapeado. Description aqui. Já pegou a description que eu usei lá no meu conteúdo. Beleza. E por fim, eu vou utilizar um botão. Eu quero que ele tenha um botão para ativar o gatilho, né? Deixa eu jogar ele aqui para dentro desse container. Show de bola. Eu vou dizer que esse botão é do tipo action, né, que é uma ação. Eu posso definir se esse botão é primário, secundário, né, será um link. E cara, isso é muito legal, por quê? Porque como eu falei antes, né, isso aqui já entra na parte de design systems. A gente tem aqui o Life proporciona para a gente a parte do style books, onde a gente define tudo isso, a gente define paleta de cores, a gente define ali é, os espaçamentos, a gente define ali o peso que as fontes vão ter, e etc, sabe? Então, tudo isso a gente consegue gerenciar lá. Pô, e outra coisa, o que eu configuro lá e defino como padrão para o escopo do meu site em si,
Amanhã eu quero que o padrão dos meus botões primários seja verde. Eu só preciso alterar lá no Stylebooks e todo o portal vai se adequar a isso. Entendeu? Isso que é legal. Então, show de bola. Eu mudei o tipo do meu botão para Action, mas eu também preciso vir aqui na Action e mapear, tá? Aí aqui entra o pulo do gato. Se eu definir a action por aqui, ele vai pegar o nome da minha action em si, mas eu não quero. Vamos supor que eu não queria que fosse esse nome, né? Então o que, é que eu faria? Eu deixo aqui como em mapeado, venho aqui nessa outra aba de action, seleciono a action que eu quero e show. Aí o que, é que eu faço? Dou um double clique aqui dentro do meu botão e coloco o texto que eu quiser, né? Então aqui, send by e-mail, por exemplo. Vamos supor que fosse isso que eu quisesse colocar. Beleza. Eu consigo colocar o texto que eu quiser aqui no meu botão. Show? Para finalizar, eu vou só colocar aqui um padding embaixo. Tá, na verdade, eu vou botar uma margem. Não, não. Tem que ser um padding mesmo. Colocar um padding aqui. Beleza? Para não ficar tão embaixo do meu card. E o que é que eu vou fazer agora para deixar do jeito que eu quero? Eu quero que o meu card ele tenha uma borda, né? E eu quero que ele seja um pouco mais arredondado. Eu não quero que seja um card quadradinho. Então, eu vou definir aqui o pixel que eu quero do radius, tá? Vou colocar como 16. E vou colocar aqui o pixel da minha borda. Vou colocar como 1, para não ficar uma borda tão grossa, tá? Aí eu vou publicar só para vocês verem um detalhe. Poxa, Wesley, a imagem quebrou, cara. Tu colocou aqui, mas a borda aqui em cima tá fechando e a imagem tá sobrepondo ela. Aí o que, é que a gente faz? A gente seleciona o container Py. Na parte de geral aqui, né? A gente vem aqui em Workflow e coloca como hide. Publico e ficou bonitinho, entendeu? E assim, a gente fez de uma forma rápida, bem simples. Poxa, eu quero que o meu card seja um pouco mais, o layout dele seja um pouco mais complexo, mais um estilo melhor, etc. Você consegue aplicar isso, você consegue, por exemplo, aplicar um CSS personalizado para cada componente específico. Poxa, eu quero aplicar um CSS específico para minha imagem. Sei lá, aplicar um efeito de gradiente, por exemplo, você clica aqui, vem em avançado e adiciona aqui o CSS que você quer, né? E esse CSS vai afetar apenas aquele componente específico. Isso que é o legal, né? De coisas que você pode fazer. A mesma coisa para o container, que é a minha div, entendeu? Para o botão, para o texto, etc. Tá? Então, show de bola. Fiz tudo isso, tá? Publiquei meu conteúdo. Vou mostrar aqui também que é o legal do Liferay, né? Que se eu criar aqui um novo conteúdo, eu vou criar aqui um novo conteúdo, o Java Guide, né? Vou pegar lá do Loren Y também um texto. Vou selecionar aqui uma nova imagem, tá? Do Java. Vou adicionar. Vou pegar aqui o que seria o meu documento ali, né? Do meu guia de aprendizado que eu quero oferecer para os meus usuários. E ao voltar lá na minha homepage e atualizar ela, ele já vai dar para mim, já vai inteirar para mim o conteúdo. Aí, poxa, o Wesley ficou junto. Cara, é muita coisa de se fazer, ó. Vem aqui, eu posso tanto separar eles colocando uma margem aqui. Deixa eu ver nesse container. Tá, eu acho que vem aqui. Venho aqui e eu posso colocar, por exemplo, um Justify Between, mas não é isso que eu quero, né? Porque vai ficar muito largo. Deixa eu ver aqui porque ele não me deixou jogar para cá. Ah, não, aqui ele não tá deixando eu jogar. Hum, porque ele não tá deixando eu jogar daqui, desse container. Estranho, só tá deixando. Não tá deixando eu jogar pro lado. Deixa eu tentar pelo segundo. Ah, o segundo ele já deixa. Ah, foi porque eu peguei na imagem. Deixa eu voltar o que eu fiz. Ele não tá deixando porque é um espaçamento.
Na vertical. Por quê? Agora ele me pegou nessa. Agora ele me pegou nessa. Se eu não me engano, na outra eu tinha conseguido. Na outra tela. Mas enfim. Essa parte de espaçamento dá pra gente desenrolar legal. Deixa eu ver se eu consigo utilizar o avançado aqui para aplicar. Um margem right de, sei lá, 6 pixels. Vamos ver se vai. Margin right. Acho que ele não foi. Deixa eu ver. Foi. Aqui pegou. Eu tive que usar o Advanced para aplicar isso, eu não sei por quê. Talvez possa ser algum bug da minha instância, tá? Mas aplicando aqui no via código foi, né? Pronto, aqui pegou. Para aplicar o espaçamento. Beleza. E agora para testar, né, essa nossa solução, eu vou criar aqui um usuário no nosso site. Aqui eu já criei um, né, que é o Student, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ele também, eu vou adicionar ele ao site que a gente acabou de criar, que é o demo. Beleza, deixa eu salvar. Deixa eu vir aqui em organizações para ver se precisa aplicar aqui também. Aqui não. Creio que seja só lá. Vou abrir uma guia anônima, que eu acho que eu já tenho aberto aqui. Vou abrir uma guia anônima aqui que eu estava utilizando para teste. Vou fazer o login. Student primary @.com e a senha, que eu acho que é essa. Beleza, aqui ele tá pegando a primeira, o site principal, não é esse que a gente quer o segundo site. Deixa eu entrar aqui na home e pegar, que creio que já vai ser suficiente. Show de bola. Porque eu criei um novo usuário, né? Para testar. Porque por padrão, o usuário que eu entrei inicialmente é o usuário que a gente chama de usuário teste, né? Que é o usuário admin. E o Liferay, por default, ele tem uma regrinha onde ele coloca o e-mail que o usuário admin tem, que é o teste@liferay.com, numa blacklist, tá? Então, eu não consigo fazer teste com ele. Eu poderia remover isso, né? Mas eu prefiro criar um usuário para deixar mais dinâmico aqui o nosso tutorial, tá certo? Nosso aprendizado. Então, show de bola. Tem um detalhe também. O pessoal que estiver seguindo e quiser fazer isso em casa, para vocês, quando vocês criarem, né, um novo usuário no Liferay, vocês vão vir aqui em usuários, né, usuários e organizações, vão clicar aqui em New, e aqui vocês vão adicionar, né, um screen name do usuário, um e-mail, não precisa ser um e-mail com um domínio verídico, né, vocês não precisam colocar o first name e o last name, né, os outros campos não são obrigatórios. Vocês salvam, ao salvar, vocês vão entrar aqui novamente no usuário que vocês criaram, né, e vocês vão vir aqui, né, na parte de membros e adicionar o usuário ao site que você está trabalhando, né? Por padrão, o Liferay vem com o site Liferay. Mas se você criar outro site, como eu fiz aqui agora, você vai precisar adicionar para ele poder ter acesso, beleza? Então, show de bola. Um outro detalhe também é que você precisa vir no painel de controle. Vocês vêm aqui na configuração da instância, tá? E vem em autenticação do usuário. Vocês vão precisar desabilitar aqui esse item aqui, que meio que força os usuários que eu criei ali recentemente a fazer uma verificação ali de multifator, por exemplo, vai verificar o e-mail dele para ver se o e-mail dele realmente é verídico. Então você desabilita aqui, desabilita também a parte da senha, né, para que ele seja forçado a atualizar a senha, salva, tá certo? E tenta fazer o login do seu usuário. Eu acabei esquecendo de explicar para vocês também que aqui no gerenciamento de usuários, a gente também consegue já manipular a senha que aquele usuário vai ter. Então, vocês colocam a senha que ele vai ter. Aqui está aparecendo dois campos, porque eu já tenho uma senha para esse usuário, né? Você aplicar a senha que ele vai ter e salva. Então, a senha que você colocou aqui, o usuário já vai ter lá no final. Beleza? Então, show de bola. Vamos voltar lá para o nosso usuário, né? Usuário estudante, tá aqui. E, enfim, vamos validar para ver se realmente está retornando para a gente, né? Está funcionando o nosso caso de uso, né? Vou clicar aqui para que ele envie para mim por e-mail. Vou voltar aqui no meu trap.
E ó, ele já traz para mim dinamicamente, trazendo o Java Guide aqui, que foi o título que a gente colocou dinamicamente. Ele já reconhece que eu sou estudante, já pega esse dado também dinamicamente, tá? E envia para mim ali o corpo de e-mail, que é o nosso resultado final, né? Então aqui, ó, nos arquivos, eu tenho o PDF onde eu ia baixar, né, para poder ter o PDF ali do treinamento do Java, etc. E eu também aplico aqui o contato do comercial, né, para que seria o objetivo final. Poxa, eu estou distribuindo para meus usuários um conteúdo gratuito, mas que eu tenho um objetivo naquilo ali. Eu quero aproximar eles de mim e oferecer também ali o contato do meu comercial para oferecer um curso mais especializado, né, um treinamento mais especializado ali para o nicho daquele usuário. Beleza? Então, assim, gente, isso era o que eu queria trazer para vocês é, pegarem mais essa introdução de utilizar o Objects para alguns casos de uso, como Web Contents. Eu sei que é algo novo, eu sei que é comum, eu sei que é comum, né, a gente utilizar o Web Contents para tudo, né, nesse quesito de conteúdo, de gerenciamento de conteúdo no nosso portal. Mas você, através disso, você percebe o quanto a utilização de objects ajudou a gente. A gente não precisou fazer nada no back-end, não precisou fazer uma estilização complexa no front-end, né? A gente, para você ter um profissional que consiga fazer isso, o tempo de treinamento dele vai ser bem mais curto para ele conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, são pontos que você tem que medir para ver se realmente vale a pena, tá? Eu queria levantar um ponto aqui também, que foi uma coisa que eu bati muito martelo quando eu estava aprendendo e tentando reconhecer a importância do Objects para utilizando eles como conteúdos webs, como conteúdos webs não, como conteúdos, formas de conteúdos no nosso portal, tá? Que foi o seguinte, o conteúdo web, quando a gente cria ele, que a gente cria uma estrutura ali, né, para ele, a gente também consegue utilizar o low code para modelar. Então, tudo que eu fiz aqui mapeando o objeto é, com os campos ali, né, com o título, com o parágrafo, com o botão, com a imagem, eu também conseguiria fazer isso utilizando uma coleção de web contents, né, de conteúdos web do Live padrão. Só que qual é a diferença de utilizar o Object? O Object ele vem com um plus que são justamente nossas actions, né? Nossas actions, a parte de validação, a, a possibilidade de eu ter apenas ali um único local do portal específico para a criação daquele conteúdo, que seria aqui, né, no menu do site. Eu venho aqui em conteúdos e dados, né, e learning guides, tá certo? Então aqui seria um único lugar específico para a criação daquele conteúdo específico, né? Facilita, simplifica, tá certo? Isso ajuda muito. Então, esse foi meio que a troca de chave que eu tive. Eu fiz, poxa, realmente, é nesses pontos aqui que o Objects ele traz a simplicidade, né? Então, eu não preciso saber FreeMarker, eu não vou precisar mexer em nada no back-end para gerenciar para gerenciar a regra de negócio que eu quis aplicar, que nesse caso foi a mensageria, certo? E é isso, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Falando agora um pouco das vantagens e desvantagens, né? Ao decorrer da Meet, eu já falei algumas vantagens que esse caminho nos traz, mas a desvantagem é que a Liferay ainda, né? O produto ainda não tem tantos fragmentos. Quando eu falo de fragmentos, são esses componentes que a gente usa aqui, que a gente acaba utilizando aqui como o Collection Display, tá? Para utilizarmos com o Objects. A gente só tem apenas esses dois no momento, né? Então isso acaba restringindo muito o que a gente pode fazer, tá? A parte também de filtros ali, para a gente poder fazer uma ordenação mais complexa, sabe? Poder validar antes de exibir se aquele usuário já tem aquele objeto, né? Então é algo que a gente acaba ficando de mãos atadas e tendo que partir para uma customização, né? Porque imagina que eu queria, tipo, poxa, eu quero que quando eu clique aqui e receba aquilo no e-mail, se eu já recebi, vamos supor que a regra fosse essa, né? Eu não quero que o usuário veja mais esse card. Então, para essa lógica poder ocorrer, eu teria que ter algo ali que me ajudasse a aplicar
um filtro antes disso ser renderizado, né? Então, receba a coleção, aplicar um determinado filtro para ver se esse item está relacionado com o meu usuário, se já tiver, não exibe, sabe? Então, com a ausência desse tipo de recurso nativo, a gente teria que partir para uma customização, a gente teria que partir ali para uma criação de um módulo SGI, é, focado em prover uma coleção para a gente, né, uma data provider, que já faça esse tratamento no back-end, que não é isso que a gente queria, né? A gente queria fazer tudo de forma nativa, tá? De forma low code, para otimizar o processo de desenvolvimento. E seria um dos gaps que ainda tem. Outro gap também que tem é que na parte de relacionamento, a gente não consegue fazer relacionamento one-to-one, né? É sempre main-to-main ou one-to-main, tá? Então isso acaba meio que restringindo também até onde a gente pode ir na parte de relacionamentos, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente é um assunto um pouco polêmico, né? Eu digo que é um pouco polêmico porque a gente tenta aí utilizar o Objects para tentar tomar o lugar, né, por assim dizer, de uma coisa que poxa, que é lei no contexto da Life, que são os web contents, a utilização de web contents para o gerenciamento de conteúdo no portal. E além disso, também entra muito a aplicação do low code, né? Da gente, pô, nem precisar codar direito, a gente não precisou mexer no ADT, mexer no fragmento, não precisou saber FreeMarker, né? Então acaba quebrando aí vários paradigmas aí, vários tabus para a gente se aperfeiçoar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e que isso de alguma forma tenha gerado em vocês aí uma curiosidade para aprender, entender até onde vocês conseguem ir, tá? Utilizando o Objects aí na parte de gerenciamento de conteúdo do portal. É isso. Se o pessoal tiver Wesley, tem pergunta? perguntas. Tem pergunta. O André mandou pergunta. Valeu, André, pela pergunta. Ele agradece pela apresentação e tem uma dúvida referente ao acesso aos objects. Após um object criado, eu consigo acessá-lo através de um portlet Java ou React? Sim, sim, sim. Você consegue ter acesso a esses objetos através dos headers e APIs do Life, né? Então você vai vir aqui, você vai colocar o domínio do seu portal, como aqui está no localhost, né? Eu coloquei o localhost. Você vai botar o o/API e o Life ele utiliza o Swagger por debaixo dos panos ali para documentar suas APIs, tá? E é muito interessante, como eu tinha falado, né? A partir do momento que eu crio um objeto, ele já cria para mim um endpoint para ele. Então aqui ele já aparece para mim, ó, Learning Guides. Eu clico aqui e aqui vai estar todos os endpoints disponíveis que eu tenho para estar manipulando, para estar gerenciando aquele conteúdo. Por exemplo, aqui eu posso pegar um conteúdo pelo ID, né? Então vamos lá tentar pegar um pelo ID. Eu venho aqui no menu do site, conteúdos e dados, Learning Guides, e eu vou querer pegar esse primeiro aqui que foi o do Docker, né? Copio o ID dele, venho para cá, coloco aqui o ID e executo. E aqui ele já retorna para mim, né? O, o conteúdo ali, um JSON contendo todos os campos, contendo tudo preenchido, quem foi que criou e etc, né? Então, através dos headers API, a gente pode utilizar ali, seja através de Portrait JCP, ou seja, através de frameworks como React, Vue ou Angular, para a gente estar gerenciando de uma forma diversificada nesses objetos, tá? Espero que tenha respondido sua resposta. Não sei se Tem temos mais respostas. tem mais uma pergunta também do André sobre sempre que for atuar com objects, eu preciso estar utilizando um collection. Sim, sim, sim. Hoje você meio que tem apenas esse caminho para receber, pegar esses dados do Objects, né? Sem isso, você teria que partir ali para uma customização, sabe? Utilizar ali, sei lá, um porta JCP, né? Para poder, sei lá, utilizar um local service para poder buscar esses objetos, ou então utilizar os headers APIs para estar pegando esses dados através do JSON, né? Você dá um get ali em todos os, os objetos nesse caso aqui foi do objetos do tipo Learning Guides, você dá um get neles, né? E manipula ali no seu front-end da forma que você quer, tá? Então são
Pro Lifer, de forma low code, né, e nativa, seria apenas através de collections, tá? Mas de forma personalizada, você tem outros caminhos aí para estar pegando esses dados. Muito bom. Tô adorando a interação da galera. Evandro também mandou uma pergunta. Ele parabenizou pela apresentação e aí ele falou: você comentou um pouco sobre as validações que poderiam ser feitas pelo Objects ao invés de módulos OSDI. Teria como fazer validações de um object com outro pelo portal ao invés de fazer hard code? Validar um objeto com outro, cara, eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de ter esse cenário, sabe? Mas assim, o que é muito comum é validar campos daquele object, que eu acho que é o que deve ser o que o portal já traz, sabe? Como padrão. É você utilizar aquela parte ali de validation para isso, validar campos. Poxa, eu não quero que aquele campo, sei lá, ele tenha um determinado domínio, um campo de e-mail, eu não quero que ele tenha um determinado domínio para isso, e etc. E falando nessa parte de validação, dependendo do tipo de validação que você for fazer, tá? É muito interessante você usar o Objects em conjunto com o formulário. Cadê aqui o Forms? Por que eu digo isso? Porque quando você cria um formulário, você consegue associar ele a um objeto, ó. Eu quero um objeto e seleciono o que eu quero. E aqui, vou puxar aqui um campo texto qualquer. Deixa eu ver avançado. Eu consigo aqui, ó. Eu também consigo aplicar validação aqui, tá certo? Se contém, se é uma URL, se é um e-mail. Aqui é mais intuitivo, sabe? Para o usuário. É mais intuitivo você trabalhar aqui. Então você consegue aplicar tanto validações através disso, através desse recurso, como lá. Mas eu acho até mais legal aqui, mais intuitivo. Aplicar erros de mensagem. E aqui também você consegue aplicar regras. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um objeto e você quer que o publicador, que tem o papel publicador nível 1, ele só consiga preencher a descrição e colocar a imagem de background. E o publicador, que tem a permissão nível 2, ele consiga fazer tudo. Então você também consegue, através das rules aqui, criar um conjunto de regras para exibir campo ou não, entendeu? Então acaba sendo algo mais completo ali para a parte de gerenciamento. Poxa, eu quero que o meu. Porque assim, eu já tive um caso de uso já que o cliente queria isso, né? Queria ter essa dinâmica, tá? Na época eu não tinha essa expertise de utilizar objects para esse tipo com esse tipo de recurso, né? E ele queria, poxa, eu queria que meu publicador de nível tal, ele não tivesse acesso a tais campos na hora de preencher o web content. Então, na hora eu sabia que o formulário tinha isso, né, esse tipo de recurso, mas eu não sabia como eu ia fazer para criar um conteúdo web através de um formulário, entendeu? Eu tinha até pensado, poxa, eu vou ter que criar alguma coisa no back-end para quando ela for preencher esse formulário, eu utilizar algo chamar o workflow para fazer um gatilho lá para esse serviço no back-end, para poder preencher e criar para mim o conteúdo web, etc. Só que utilizando o Object já mata, né? Porque ele já vai criar meu objeto e aplicando as regras de negócio que eu quiser, entendeu? E eu também consigo aplicar o workflow aqui também, tá? Então acho que esse seria o melhor caminho para tu aplicar a validação, cara.